Boa noite! Começamos mais um podcast Pod Padrão. Tô aqui com meu sócio Fabi, vulgo Fabiano. E aí, Fabi, quem que nós vai entrevistar hoje? Bibi pra você. Bibi? Bibi. Pra você, Bibi. Intimidade, tá? velho. Hoje estamos com a escrivã Camila, amiga nossa de profissão. Apresentamos muitas ocorrências ali na DDM de Americana, logo quando era ali na Rua Argentina ainda, né, Camila? Sim. Há algum tempo atrás. Não muito, mas algum tempo atrás, né? Boa noite, Camila. Ainda bem que não é lá, naquela escadinha lá matava, né? Não, tinha escadinha pequena, meu. Ô, louco. Tinha 3 degraus, né? Na Rua Argentina não tinha, não, imagina. De novo, Camila, boa noite. Boa noite, tudo pessoal. Bem? Tudo bem? E vocês? Ótimo, maravilha. Hoje, você se sente satisfeita no cargo que você tá, na instituição que você tá e na sua vida pessoal, você se sente completa com isso? Me sinto significativamente completa, mas não totalmente. Eu acho que faz parte até da natureza humana, né? A gente tentar buscar mudanças, evoluções, novos desafios, inclusive. Mas esses novos desafios são fora ou dentro da instituição? Não sabe dizer. Não sei ainda. É porque como minha formação é aberta, né, me permite também outras possibilidades e também não anula algumas. Então, por exemplo, a área da docência, né, caminha ao lado, o magistério é uma das poucas atividades permitidas, né, no caso assim, para mim que sou concursada. Sim. Então, assim, eu me descobri também na carreira. Foi uma surpresa muito grata. É o que você imaginava? Ou mudou um pouco? Essa é a pergunta do Slompo aqui. Eu peguei aqui. Essa é a pergunta do Slompo. Eu peguei aqui. Pergunta pra Camila se a polícia é aquilo mesmo que ela pensava. Pois então, na verdade eu não tinha uma ideia muito consolidada sobre o que era, porque eu não conhecia, né? Acho que eu tinha entrado numa delegacia uma vez na vida antes de ingressar propriamente na instituição. Então, por que você entrou numa delegacia? Para registrar uma ocorrência, mas era uma questão patrimonial, né? Não era nada de violência doméstica, não. E então assim, foi bom porque eu fui construindo, né, a minha visão sobre a instituição, sobre os colegas e sobre o meu próprio papel enquanto escrivã. Então é muito desafiador, né? A demanda é muito cansativa, a rotina não é fácil, vocês sabem. As escalas são diferentes, né, de vocês e as minhas. No caso, eu trabalho internamente, então eu fico dentro de uma delegacia. Vocês ficam na rua, né, vocês são operacionais. Mas mesmo assim então, é cansativo. Muito, porque tem a parte, né, intelectual e ali de escrever e de... Emocional, muito mesmo. Ainda mais uma delegacia... Que lida com um público vulnerável, com certeza. Então, sim. Até aquela coisa de você não absorver aquilo para levar para sua casa, né? Sim, eu acho que tem que ter muito profissionalismo, mas inevitavelmente em algumas situações a gente fica tocada, claro, né? Porque é a nossa natureza mesmo, a gente sente nossa essência humana. Da ocorrência, né? Sim, e especialmente mulheres que trabalham em delegacias especializadas se compadecem ainda mais, né? A gente se ombreia as vítimas, então a gente sente junto com elas. É claro que a gente não pode esmorecer ali junto, porque nós estamos numa posição, né, é o nosso dever funcional, enfim, então eu tenho que estar ali para agir, né? Nós temos e para pensar o também, poder, dever de atuar. Então tem que ter um distanciamento. Mas isso não implica em sermos... seres humanos. E isso nos obriga ainda mais, né, a mantermos nossa essência humana, mas justamente não implica em sermos frios, né? Eu acho que justamente numa delegacia especializada você tem que se aproximar, né, ainda mais da vítima, você tem que demonstrar. Você tem que se aproximar, mas nem tanto. Sim, mas você tem que demonstrar que você tem empatia, né? É isso. Mas a empatia também prejudica a gente. Ela tem que ser controlada. Sim. Né? Porque muita empatia, você sente a dor da outra pessoa. E você leva essa dor pra casa. Né? É uma linha muito tênue, né? Tênue demais. Mas você não pode ser apático também. Exato. Né? De forma alguma. Porque a apatia, você acaba destratando e não reconhecendo
a dor daquela pessoa, né? Que já procura a unidade policial num momento de fragilidade. Então, Muita né, fragilidade, você tem que ter né? um olhar humanizado para entender. Você tá aqui, eu posso te ajudar, né? Então, assim, acho que isso é muito importante, inclusive, né? Em quem trabalha nessas delegacias especializadas. A constante formação, complementação, capacitação mesmo, sabe? Dos profissionais, né? E, claro, de quem fica na rua também para atender, porque vocês normalmente recepcionam, né, ali a ocorrência de cara, o primeiro contato, e depois, né, levam até a gente. Então, é fundamental, né, para qualquer esfera da segurança pública ali. O que você vê que prende a mulher a um agressor? Quais são os... Porque, assim, a gente pensando, né? Por que eu vou voltar com alguém que me agride, né? Que me bate todo dia e tal? Quais são as dificuldades dela para ela se sujeitar a querer voltar? Que nem aqui fizeram uma pergunta. Porque depois tem a medida protetiva, mas a mulher volta para casa. O que pode ocorrer com isso? É válida a medida protetiva ou não? Não é válida, entendeu? O que faz ela voltar para casa ou do deixar agressor? Ele voltar também. Ou deixar ele voltar também. É o bendito ciclo, bendito não, né? É o tal do ciclo da violência. Não, mas é muito difícil romper isso, porque geralmente há uma certa dependência, pode ser financeira, mas às vezes nem é a financeira. Às vezes é a dependência emocional. E aí, romper essas amarras é o que é mais difícil. A emocional, então, é mais forte do que a financeira. Em alguns casos, eu acho porque que sim. Porque muitas vezes a gente vai e ela fala assim, porque eu não tenho onde ir. Claro que sim. A maioria das vezes. Por isso que eu perguntei. Eu não saberia te dizer agora em termos percentuais, mas assim, as pessoas que são menos abastadas dependem daí, claro, financeiramente. A probabilidade de depender financeiramente é muito maior. Só né? Desculpa te cortar. Abastada, assim, dá uma palavra mais... melhor condição mais financeira. Simples, então, as menos são as mais simples, né? Pessoas de baixa renda, por assim dizer. Mas, gente, a violência está em todas as classes níveis, sociais, né? Em todas. Então, e aí o que a gente percebe, né? Quando não é a questão financeira que está por trás, é justamente essa questão, geralmente, de uma dependência emocional, né? Então, sair desse ciclo realmente é muito difícil, porque você tá ali todo dia. E geralmente tem filhos, e aí é mãe, fica pensando, né, nas crianças, em garantir a subsistência. Então, assim, a mulher vai se sujeitando, né? Nem todas têm formação, por isso que é importante a gente sempre disseminar essa coisa de... O mais necessário, o mais importante é a gente buscar formação, buscar conhecimento, para ter um emprego que seja, né? Porque daí essa dependência financeira diminui Sim. ou ela se encerra, sim, né? Sim. E aí essa autonomia da mulher vai sendo conquistada. E aumenta então, o emocional, diminui o emocional, o vínculo emocional. Isso é o aumenta fundamental. A autoestima. Com certeza. O amor próprio. Tudo isso sim, daí. Porque daí a mulher vai se anulando, né? E às vezes é muito sutil essa questão da diminuição da figura, macular, prejudicar, né? Manchar a reputação ali da mulher pela figura, por exemplo, do companheiro, que seja. Então, às vezes é muito sutil. Não, você tá horrorosa, você não vai com essa roupa, você não vai com esse batom, com quem que você tá falando, daqui seu cartão, seu benefício, seu salário, quem vai controlar sou eu, quem vai administrar. Eu preciso parar de beber, eu tô com umas perguntas boas, cara. Eu já assim, falei, tem coisas que são... Rede social é muito difícil, gente, também, assim, essa questão do controle, ou de ficar supondo, né, que tem alguma infidelidade, muitas vezes nunca teve. E aí começa a inverter o discurso. Às vezes o homem começa a querer incutir na cabeça da vítima a ideia de que ela está ficando louca. E isso mina as energias da mulher. Escraviza. Isso adoece. Ela, né? Escraviza. Isso, exatamente. Ô, Camila, e na verdade... E é muito difícil você sair daquilo. Então, olha, tem uma frase muito genial, né, que é um gênio da literatura portuguesa, o Saramago, que ele fala numa obra dele: pra gente enxergar a ilha, a gente tem que sair da ilha. Se nós não conseguirmos ter um olhar de cima de nós mesmos, nós não conseguiremos olhar de forma com senso crítico para nós mesmos. Somos? E não enxergaremos que nós estamos numa situação problema, num relacionamento que não é saudável, né? Num relacionamento que é tóxico, enfim, abusivo. Então, e é difícil daí ter esse olhar crítico. Como é que a gente vai conseguindo isso?
desvendando, descortinando o olhar, né? Tirando as amarras, as vendas. Conhecimento é a informação de qualidade, é o acesso ao saber, o acesso ao conhecimento, tirar dúvidas, conversar com pessoas que trabalham, né? Outra coisa, é um tabu, às vezes as pessoas muitas mulheres têm vergonha de pisar numa delegacia, não, porque que vão pensar, com perdão da expressão, foda-se o que vão pensar. Nós somos servidores, nós estamos ali para instruir, para explicar, não é porque pisou na delegacia que tem que fazer BO, gente. Às vezes você vai lá só para tirar uma dúvida, às vezes nem é caso criminal, às vezes é uma dúvida da esfera civil. E aí aqui em Americana também a gente está fazendo um trabalho muito legal, né? Então a gente tem algumas advogadas que estão ali num dia da semana, que estão dispostas a orientarem, né, em questões que não sejam necessariamente da esfera criminal. Temos a parceria também com a faculdade aqui da cidade. Eu vi até da Fábio lá, né, que foi o atendimento psicológico, né? Isso. Tem a parceria ali também com a faculdade, cujas alunas estagiárias... E essas pessoas, prestam essa assistência? Elas ficam ali dentro da própria DDM, tem uma sala, então elas, né, Outra quem coisa desejar... que eu não sabia, você sabia dessa? Então isso é novo, sim, isso é novo. Tem essa linha das crianças, pra mulher que for ser atendida... Não, isso aí eu já vi. Agora, esse tipo de assistência lá dentro eu não sabia. Isso, é uma parceria, né, então assim, quem desejar e quiser ter uma orientação, pode ir ali no dia que tem uma advogada ali no atendimento, e ela vai dar uma orientação ali gratuita. Tem uns casos, né, que a gente já viu, né, que o cara psicologicamente ele usa da forma de proteção, ele fala que é uma forma de proteção para manipulação. Exatamente. Né? Você vê como desvirtua e como é sutil essa coisa da violência. Como Exatamente. que você, vamos supor, poderia clarear para uma mulher que tá assistindo aí, né? Tá assistindo isso, que já duvidou dessa proteção ser uma manipulação? Como que você acha que ela deve abrir os olhos para poder ver se realmente isso daí é uma proteção ou é uma manipulação? Não, eu acho que é muito simples você começar a prestar atenção se essa pessoa está tolhendo o seu direito de ir e vir, tipo, impedindo você, né? Exatamente, impedindo que você saia, que você tenha seu ciclo de amizade, impondo horários, querendo ditar as regras do jogo. Quando começa fiscalizando, monitorando, porque às vezes fala assim, não, eu quero que você volte às 10 horas, porque é perigoso. Isso, é perigoso você voltar. Não, mas você não vai sair com fulana, não pega bem. Vão achar coisa ruim. Não, imagina. Não pode trabalhar em tal lugar, né? Onde já se viu. Não tem necessidade, né? Então, assim, cuidado, desconfiem dessas falas, tá? Nós somos sujeitos de direitos e de deveres, obviamente, mulheres, e nós temos direito à liberdade de escolha, né? O nosso corpo... De ser você, né? De sermos quem nós quisermos. O nosso corpo é nosso templo é inviolável. Então, se você não quiser ser tocada, você não tem que permitir. Ninguém é obrigado a ser ofendido. Isso é crime. Nós não devemos tolerar esse tipo de coisa. Você quer falar, pastor? Eu quero. Queria fazer uma pergunta. O seguinte. Quer vir aqui, pastor? Eu acho que essa linha... Acho que não há nem necessidade. Mas eu acho que essa linha... Não, prefiro não. Eu acho que essa linha dessa liberdade é um pouco tênue. Por quê? Por exemplo, para uma mulher solteira, cabe bem. Para uma mulher casada... não existe a diferença entre a proteção e o tolher a liberdade. Porque a partir do momento que você entra em um casamento, você está entrando em uma parceria. Dentro dessa parceria, você precisa entender que você tem que ter limite e o parceiro tem que ter limite. Como você sugeriria que isso acontecesse? Porque eu, por exemplo, não acredito que a minha esposa tenha liberdade de sair como quer, com quem quer, e chegar a hora que quer, porque eu tenho, não vou dizer que é um direito, mas... Tá preso, pastor. Eu não vou dizer para você que é um direito, mas eu tenho também a minha emoção, eu tenho também as minhas crenças, as minhas ideias a respeito. Então, isso é tolher ou isso é proteger? Eu acho que é uma questão de diálogo e de consensualidade. Exatamente. O que é a vontade mútua?
Não é o que é imposto por uma figura em detrimento da outra, né? Em desfavor da outra. Então é o isso, que um gente, não quer, o outro não é aceito. Qualquer relacionamento, né? O convívio em sociedade, para que ele seja harmônico, ele depende de regras, lógico, de regras de convívio mínimas, né? O respeito é basilar. Então, o que é que dois indivíduos, enquanto casal, desejam, né? Gostam das mesmas coisas, têm as mesmas opiniões, ou não, que bom que não também, né? Porque não tem que ser tudo assim. Mas é uma questão disso, de escolher o que eles querem fazer, de conversar. Eu acho que o problema é quando é imposto por uma figura só. E aí a outra pessoa se sente sufocada, né? Claro que tudo tem limite, eu acho. E aí é muito... cada caso é único, né? Eu acho que é uma questão de o casal ter essa liberdade. O problema é que, geralmente, quando um relacionamento acaba sendo não saudável, né? Abusivo, a vítima, principalmente a mulher, sequer tem a oportunidade de manifestar a sua opinião. Isso que é o problema. A sombra, né? Exato, sempre... ela não pode, não tem voz. Ela tá sempre num canto apertada. Exatamente. Ela não consegue expor, ela não consegue... Sequer tem essa posição de sujeito de direito, de sujeito do discurso, de poder falar, de verbalizar. Ela sai com os amigos, ela fica quieta, ela com medo de pisar em ovos. Nem sai. Pisando em ovos, porque se falar alguma coisa, toma. Às vezes começa daí a adoecer. Fico feliz. Camila, para o pessoal entender, os níveis de violência contra a mulher, né? A gente sabe lá, não é só agressão física. Não é só tomar um soco. Essa é a mais facilmente vista, a olho nu. Explica pro pessoal os níveis de violência. Pra eles falar, poxa, eu sofro isso ou não. Pra eles entenderem melhor sobre isso. Então, é assim, gente. A chamada Lei Maria da Penha, né? Ela elenca tipos de violência. Então, basicamente, nós temos a violência física, que é mais facilmente identificada porque a gente enxerga mesmo no corpo. O corpo materializa essa dor, Fica né? aquela marca. A marca. Né? Um roxo, um hematoma, um corte com a sutura, com o ponto, uma fratura, às vezes, né? Quebra o braço, a perna. Olho roxo. Quebra um dente, às vezes com um tapa ou com um soco na boca. Às vezes tem traumatismo craniano. Enfim, quebra o dedo, né? Então, é mais facilmente identificável, digamos assim. Mas nem sempre é a pior manifestação da violência. Eu diria que a sexual e a psicológica são as piores, né? Então, a violação sexual é horrenda, né? É a violência nua e crua. Você viola realmente o corpo de alguém. Aonde entra isso? A violência sexual dentro do matrimônio, por exemplo? A partir do momento em que a vítima não quer fazer alguma coisa. Não só no matrimônio, gente. Você tá mantendo um relacionamento com alguém, mesmo que seja esporádico. Porque, inclusive, voltando à pergunta, uma das perguntas que você tinha feito antes, Lucas. Digamos assim, a competência, né, dos casos de violência. O que é? Quando é o caso de violência doméstica? Então, a lei, ela não determina que essa lei vai proteger apenas uma vítima que é casada no papel com o esposo. Não, a lei fala de pessoas que se relacionam, inclusive esporadicamente. Então, mesmo que seja um relacionamento, não é um namorado, mesmo, tá não precisa ser obrigatório. Pode ser um paquera ou um ex também. Não precisa ser naquele momento, né? O vínculo pode ter se rompido já há algum tempo. Pessoas com quem manteve relacionamento ou relações íntimas de afeto, né? E pessoas que estão nesse contexto doméstico, do doméstico da casa ali, do contato, do convívio, os agregados, inclusive pessoas que têm muita proximidade, às vezes moram no fundo, mesmo que não haja o vínculo de consanguinidade. Então, a lei, ela é ampla, né? Então, tem a noção da violência doméstica e familiar, porque não é só no núcleo familiar consanguíneo, de parentalidade. A noção de doméstico envolve pessoas ali do convívio cotidiano, com quem você tem afinidades e o contato ali direto mesmo, né? E não necessariamente precisa morar junto também não, viu? Então, essa seria a competência, né, da Lei Maria da Penha. E aí, essa lei também elenca, então, esses tipos de violência. Então, em qualquer relacionamento
A partir do momento que eu não tenho mais a liberdade de fazer aquilo, se eu não quiser, sabe aquele famoso não é não? É isso, gente. Não tô afim de ter relação, não vou fazer, não sou obrigada. Entendeu? Então, acho que o limite é esse. O limite é quando extrapola o diálogo, o que é consensual. Quando uma vontade tem que se impor em desfavor da outra, em detrimento da outra, aí é que mora o perigo. É aí que entra, né, a violência. Então, às vezes é muito sutil mesmo. Por isso que é uma questão de saber identificar se o relacionamento oportuniza o diálogo, então ótimo. Se não, caiam fora. Isso não vai dar certo, né? E aí, voltando aos tipos de violência. Então, a física, sexual, e a sexual também é importante a gente falar, né? Não são só os casos de conjunção carnal, propriamente, né? Então, os outros atos libidinosos também configuram violência sexual. Descreva pra gente os atos libidinosos. Alguns exemplos. Fazer alguém praticar sexo oral em você, ou você praticar sexo oral numa pessoa. Tocar partes íntimas sem a permissão. Forçar ali a pessoa... no ônibus, tá passando, esfregou, ato libidinoso, sem consciência. E aí tem aquele exemplo lá que também, né, que deu origem ao crime da importunação sexual, que alguns indivíduos vinham se masturbando no... Faz pouco tempo que mudou. Sim. Essa da masturbação do ônibus aí... Foi acho que 2000 essa mudança, não acho foi? Que foi 2018. Exatamente. Então, assim, porque a lei vem para tentar resolver problemas no seio social. Então, se tem havido uma recorrência, uma repetição de condutas que não são moralmente, socialmente aceitas, a lei, de alguma maneira, tem que vir para controlar essas situações, né, de ilegalidades, enfim. Então, mudar conforme a sociedade vai mudando. Exatamente, é uma constante transformação. Então, não havia um tipo penal, não tinha lá o artigo no Código Penal falando crime de ficar se masturbando no ônibus é tal coisa. Então, em função desse comportamento repetitivo, reiterado, foi necessário, vejam que coisa, né, porque bizarra. Não era. E aí a punição ficava aquém, ou seja, ficava abaixo do esperado, né? Não era punido do jeito que deveria. Então, aí sim foi criado esse artigo, 215A, que tipificou, que definiu essa chamada... a importunação sexual. A importunação. Que não deixa de ser, né? Só que daí é pra pessoa satisfazer o que a gente chama da própria lascívia ali, do próprio furor, do desejo, enfim. Então é bom colocar esse parênteses, né? Dentro do crime sexual. Depois nós temos as outras modalidades de violência. Violência patrimonial. Também nem sempre é fácil de ser identificada. É fácil quando, assim, numa briga, o fulano estoura o carro da mulher. Quebra o celular. Celular tem muito. Notebook, né? Enfim, aparelhos eletrônicos. São bens... materiais. E facilmente manuseáveis, né? São bem materiais. Portáteis aí, né? Portáteis, eletrônicos e tal. Mas quando ocorre digamos, a usurpação ali, o uso, né, a apropriação do dinheiro, do cartão de crédito, do benefício que a vítima recebe, sei lá, aposentadoria ou algum tipo de pensão. Restringe a feminina, né? Isso controla obsessivamente, pega né? o salário dela inteiro. Toma sem exatamente, sem deixar que ela administre o próprio dinheiro. Exato. E isso também acontece muito, né, em relação aos idosos, né? Então, tem vítimas idosas que são vítimas nesse âmbito da violência doméstica também, né? Às vezes por filhos, sei lá, netos, ou esposo também, né? Que também às vezes é idoso. Então, tem a patrimonial. E temos, então, a física, sexual, patrimonial, moral, que são as ofensas, injúria, calúnia e difamação. Xingou a mulher dentro do lar, ou no seu âmbito relacional ali, violência doméstica. Aí não entra no psicológico, né? A violência psicológica. Então, se aproxima bastante da violência psicológica. Ah, mas tem outra... Porque a violência psicológica, ela tem a outra nuance, ela tem essa questão de você diminuir mesmo, ofender, ridicularizar, menosprezar, tirar o poder ali de nossa, se tá feia, você tá autodeterminar. gorda, tal. Isso, você vai minando a autoestima da mulher, né?
querendo falar que ela tá louca, às vezes começa a esconder as coisas, fala, imagina, não tá aí, tô falando pra você, você tá ficando louca. E às vezes ela começa a entrar em parafuso, né? Começa a se colocar à prova, em xeque. Meu Deus, será que eu tô ficando, né, perdendo a noção? Então, é uma das piores, a psicológica. Porque daí ela começa a ficar... Na verdade, então, você falou... Eu acho que é muito comum. Que ela é muito falou comum, que mas nem sempre é documentada. Porque não tem como também provar tanto assim, é mais né? difícil. É mais difícil. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. A Glaucia Corrêa mandou. Estava lendo a lei do sinal da cruz na mão e proteção em mulheres? É verdade ou mentira? É verdade. Parabéns, Camila, pelo seu comprometimento ao seu trabalho. Percebi que vai além de um trabalho, e sim um amor pelo que faz. Verdade, obrigada. Sim, gente, então, é muito legal essa questão. São as campanhas que são criadas, né, em consonância, assim, que vão ao encontro das prerrogativas da Lei Maria da Penha, né, e dessa discussão da proteção das vítimas de violência doméstica e familiar. Então, essa campanha do X na mão foi uma campanha, né, do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, é pelo fim da violência contra a mulher, né, é o rompa o silêncio. Então, divulgou-se, né, isso, quando uma vítima, por exemplo, precisasse pedir ajuda numa situação ali, às vezes na rua, para onde ela poderia se socorrer. Então, às vezes passou na frente de uma farmácia, na farmácia, aí que veio, né, a ideia. Por exemplo, na farmácia você tem vários produtos ali, cosméticos. Então, você pode, de uma maneira discreta, desenhar o X na sua mão e mostrar para algum funcionário, de uma maneira assim, meio, às vezes, sutil ali, sem que alguém perceba, porque às vezes o medo, às vezes, paralisa e emudece, né? Tira a voz. Então, qual outro sinal eu poderia fazer para pedir uma ajuda? Então, tem o sinal do X na mão e tem aquele outro que é assim, né? Que você fecha a mão. Esse daqui eu já vi, a propaganda. Eu não sabia, não. Sim, em, tipo assim, chamada de vídeo, em que a figura do agressor às vezes tá aqui do lado, tá perto, mas não vê, então aí a pessoa faz assim. Tipo, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Pergunta, a gente vê essas campanhas aí, do X, desse sinal que você mostrou. Você já atendeu ocorrência que foi usado isso ou não? Já, gente. Inclusive, legal, esse é um caso cara. emblemático, assim. E você vê que é legal? Que ela perguntou assim, é verdade ou é mentira? Então, tipo assim... Verdade, né? sim. Então, vocês veem como é importante a importância do conhecimento, da informação de qualidade, né? O acesso ao saber. Esse caso que eu vou falar foi muito emblemático mesmo, paradigmático, assim, é marcante. Foi uma ocorrência em que uma menina mesmo, porque ela tinha, eu acho, 11 anos, né? Então, assim, adolescente a partir dos 12. Criança, né? Criança, salvo engano, ela tinha 11, 10 ou 11. Então, uma menininha que estava sofrendo, né, abuso por parte do padrasto, que já era um senhor, e ela tentou pedir ajuda. Ela foi muito perspicaz, muito esperta, bonitinha. O que ela fez? Ela, de alguma maneira, teve acesso a esse tipo de informação, dessa legal, campanha. cara, que top. Do sinal vermelho contra... Aqui em Americana. Aqui em Americana. Acho que já faz uns 2 anos. E aí, a criançada, os adolescentes, enfim, usando celular, rede social, ela mandou no grupinho do WhatsApp, num dos grupos que ela fazia parte, que tinham amigas, a mão, o emoji da mão e o X vermelho, o outro emoji do Xão. Gente, eu fico arrepiada. Ela mandou 2 emojis. Ela mandou, aí uma colega teve a sensibilidade, a percepção, entendeu que aquele era um pedido de socorro. E aí foi correr chamar a mãe, porque se eu não me engano, ela estava trabalhando. Quantos anos? É difícil, eu acho que ela tinha uns 11. Putz, que legal, cara. Sim, então vocês veem, gente, isso é real, vocês veem. O conhecimento salva vidas. E aí, ó, eu fico arrepiada. Ela foi, enfim, conseguiu pedir ajuda. A mãe que estava trabalhando daí foi avisada e o policiamento chegou até essa menina. Ela estava num outro imóvel com esse padrasto, porque ele tinha aproveitado a situação, ele estava, acho que meio que de mudança e, enfim, né, abusou. Naquela ocasião foi, salvo engano, foi ato libidinoso. Ato libidinoso, não foi conjunção carnal propriamente, mas ele fazia isso com recorrência. Ele era bem mais velho que a mãe, já era um senhor, então, assim, socialmente... Era a figura do bom homem. Só que não. Um demônio. E aí, enfim, a ocorrência foi apresentada e nesse dia ele foi autuado em flagrante delito. Então, vocês percebem? Olha que... mágico o negócio. Aí, outra coisa, outro exemplo, né? Que também foi muito bacana.
Uma moça ligou na delegacia, só que ela ligou num outro número, não caiu no número da DDM. Caiu, acho que no número do DP. E um policial civil, um colega querido, atendeu a ligação. E aí, na ligação, ela falou que queria pedir pizza. Legal. Ele foi muito empático, teve a sensibilidade, entendeu que era um pedido de socorro. Falou, né? Porque ele se identificou, olha, telefone da delegacia, assim, assado. E a pessoa, né, insistindo. Delegacia. Ela ligou na delegacia. Não, eu quero uma pizza, sei lá, de calabresa. E aí, porque a gente atende falando, né? Delegacia, plantão, delegacia da mulher, bom dia e tal, pois não. Então, a vítima, quando ligou, ouviu, né? O interlocutor, ele falando. Delegacia, plantão, sei lá o quê. E aí ela insistiu. Sim, eu quero pedir uma pizza. E ele entendeu. Aí ele percebeu e falou, a senhora tá tentando pedir socorro, é isso e tal? E aí ela confirmou. Então ela falou, né, eu quero pedir o endereço, é tal. E ele anotou todas as informações. Aí ele pediu um apoio. Top. Foram até lá. Aí a ocorrência foi apresentada. Também ensejou uma autuação em flagrante delito. Você sabe o que aconteceu nessa ocorrência? Qual foi o crime? Foi lesão corporal, acho que teve ameaça também. Pergunta, a mulher tem medida protetiva, porém perdoa o agressor e continua com ele. Se for acionada uma viatura, provavelmente ela vai acionar a viatura, né? Eu já peguei ocorrência assim. E conduzir as partes até a delegacia, a mulher descumpre a medida? Dani Del Pol, NO, Nova Odessa, deve ser? Isso. Então, é complicado. A gente se depara, às vezes, com situações, né, como essa. Aciona quando... Pra pressionar. Eu já peguei ocorrência assim na Praia Azul, hein? Ou não, ou às vezes realmente o negócio ficou insustentável, porque às vezes a mulher acredita que ele pode mudar, perdoa, aceita, né? Ou às vezes sob coação, acaba tendo que voltar ali por conta às vezes de dependência financeira ou mesmo emocional. Então é muito difícil mesmo, gente. Mas o fato de aceitar então, de novo, qual a consequência? Juridicamente, né, a meu ver, isso desconstrói o quadro do crime do descumprimento da violência, porque daí ambas as partes têm que ter o bom senso também, né? A medida protetiva, ela é uma medida, uma determinação judicial, né? Então ela está dentro do plano do dever ser que a gente fala no direito. É uma esfera normativa, é uma norma que paira e impõe uma coisa, uma proibição no caso. Só que ela é válida, né? E depende também, principalmente da figura do agressor cumprir, não desrespeitar essa proibição. Mas se por algum motivo a vítima voltou, enfim, então essa ordem de ruptura, de distanciamento, ela acaba caindo por terra, né? Então isso desconfigura uma situação que ensejaria uma prisão em flagrante do acusado, né? No meu entendimento. Mas às vezes, por exemplo, desconfigurou o descumprimento. Então ela tinha perdoado, achou que ia melhorar. E aí, às vezes a pessoa, vamos supor, é muito recorrente isso. Usuário, né, dependente de substância psicoativa. Tava lá, muito louco, agressivo. Então, às vezes não foi o descumprimento ali, mas ela pode sofrer uma agressão física. Então voltaram, né, ambos se relacionaram. Não é o crime do descumprimento, porque daí ela também consentiu em que ele voltasse para o lar. Ou se encontraram em algum lugar, que ambos frequentavam um lugar em comum, né? Sim. Mas daí pode acontecer um outro crime. Então, às vezes, não é o caso do crime do descumprimento. Pode ter gerado um outro. Então, a Dani pergunta, né? Se for acionada uma viatura e conduzir as partes, a mulher descumpre? Então, acaba que pode ser que sim. Só que esse crime, né? Ele tem como o sujeito ali, quem é que vai praticar o crime? É a figura do agressor. Então, não é a vítima que vai ser culpabilizada de novo. Existe alguma consequência para a vítima, no caso dela aceitar, mediante a medida protetiva já efetiva? Não, a medida não vai ter validade, então, né? Na prática... Quebra-se a medida protetiva. Sim, perde o efeito. Por quê? É uma proibição Só que ela aceitou. Que não é seguida. Então, por que tem proibição? Né? É uma desobediência, é uma imposição judicial. Mas a interessada é a vítima, no Exatamente. caso. Se ela não faz mais jus àquilo... Às vezes ela não se sente mais em risco. Então, por acreditar ou por algum motivo, reatam. Então, a medida deixa de ter validade. Ela não se torna mais exequível, entende? Não
não se materializa ali na prática. Sim. Então, para de valer. Daí não enseja a prisão em flagrante pelo descumprimento. Pode gerar uma outra, sei lá, pode, às vezes, um outro BO, né? Ou, se foi agredida, às vezes pode até ser preso em flagrante pela lesão corporal. Mas não pelo novo crime. Exato, pelo novo crime, não por aquele do descumprimento. Para as mulheres que estão sofrendo violência doméstica, tem vergonha, eu já vi mulher que tem vergonha de ir pra delegacia, né? Que não consegue falar, se expor. O que você fala para elas? Para elas conseguirem enxergar isso daí e procurar uma ajuda. Qual o acolhimento que vocês têm lá, além do boletim de ocorrência? Vocês conseguem, tem alguma parceria para arrumar um emprego, para arrumar uma profissão, para trazer ela para lá? Tem algum local que ela pode ser levada junto com as crianças dela, que seja seguro para elas, né? Você pode vir aqui, a gente vai fazer o boletim de ocorrência, a medida protetiva, você vai ser levada para um local que ninguém vai saber onde você está, junto com as suas crianças, que você vai ser acolhida, que você vai aprender uma profissão, tal. Tem tudo essa engrenagem para poder... Então, o que eu diria, né? Rompam o silêncio. Não se calem. Tem uma música, né, que fala paz sem voz não é paz, é medo. Então, quando a gente se silencia, pode ser um indicativo de que tem algum problema, né? Então, se não tem vergonha de pedir ajuda. E outras vezes, a ajuda pode ser para uma colega, alguém com quem você convive, em quem você confia, né? Pedir uma orientação. E se essa pessoa também não souber, que ela tenha bom senso para orientar. Não, vamos procurar ajuda, vamos perguntar para quem conhece, né? Ou para algum advogado, ou para algum professor, às vezes, ou indo até a delegacia para se informar. Então, assim, não se silenciem, porque senão os casos ficam subnotificados, ou seja, sequer chegam ao conhecimento da autoridade competente. Então, a gente não sabe como é que a gente vai conseguir ajudar. A gente tenta, claro, através de conscientizações, palestras, né? Através do conhecimento, mas se às vezes essa informação não chega exatamente naquela ponta, então a gente não vai conseguir ajudar. Então, para que a gente possa ajudar, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, não tenham vergonha, tá? Peçam ajuda, né? Denunciem, peçam orientação, gritem, utilizem, né, de redes sociais, enfim. O Wesley mandou aqui, sabendo da complexidade desse tipo de ocorrência em relação à vulnerabilidade e às vezes dependência financeira da vítima, você acha que a medida protetiva é uma ferramenta eficaz? Sim, mas ela não é absoluta, né? Então, como nós conversamos, é um cenário há transgressões, né? Há transgressões das leis a todo momento, infelizmente, né? E quando a figura do agressor está obstinada ali a fazer a maldade, a violar o direito da mulher, infelizmente, às vezes, ele tenta de várias maneiras e isso às vezes consegue, às vezes não. Então, a medida é uma ferramenta, é um obstáculo, né? Ela pode não ser absoluta, mas ela vai impor algum tipo de limitação para esse agressor, né? Então, vai ser uma pedra ali no caminho. Pode ser uma montanha, às vezes intransponível. Às vezes, ela é ultrapassada, ali, violada mesmo, transgredida. Mas, em muitos casos, é suficiente. Mas é alguma coisa. É uma medida. É uma ação. É uma imposição judicial. Já é um começo de várias outras coisas. E, às vezes, é o fim mesmo. Às vezes, é o ponto final do ciclo da violência. Esses dias, nossa, Camila, dá um recado pra mulherada aí, ó. Sobre o seu serviço, o que ela tem que fazer. Tá sofrendo isso, solta a voz agora aí. Já falou. Você. Mas fala reiterar, agora pra finalizar. Né? Sim. Agora fala o português claro pra essa mulherada. Denunciem. Não é não. Estamos à disposição, não tenham medo. Busquem informação, ajuda, né? Estamos aqui para ajudar, para orientar. O xizinho, a mãozinha. Isso, mensagem. Não tenham medo. Não tenham medo. Tem que romper o silêncio realmente. Precisamos dar voz aos nossos medos, desejos, sonhos, né? A gente precisa verbalizar as coisas. Colocar as claras, né? Então, viver. É isso, exatamente. Viver com dignidade, né? Ser feliz, né? Muito bom. Então, estou à disposição, obrigada
por todos que nos acompanharam, pelo convite mais uma vez. Espero ter colaborado para ampliar o olhar, né? Enfim, acentuar o senso crítico das pessoas e fazer com que a gente olhe para si com mais autocuidado, com carinho, né? Com consciência. Ótimo. E fez um ótimo papel. E espero que eu e o Fabiano tenha, né, trazido perguntas que tenham somado realmente. Sim, achei que foi muito bacana. O pessoal perguntou bastante também, aí, né? Que legal. Muito legal a participação. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Camila, obrigada, satisfação querido. muito grande ter você com a gente no podcast. Lucão. Camila, tchau, obrigado. querido. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Mais um pode. Não toma mais café, viu? Não. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. Boa noite. Continências nossas. Fica com Deus. Até a próxima. E semana que vem a gente tá junto.